Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Hoje a gente vai começar a falar sobre desenvolvimento motor. O desenvolvimento motor ele começou a ser estudado principalmente para entender por que algumas crianças demoravam mais para conseguir funções do que outras crianças. E esse estudo foi crescendo e ele foi dividido em vários aspectos. E hoje a gente vai falar sobre um deles, que é a motricidade fina, que pode ser até classificada como uma das principais, porque é muito o que diferencia nós dos outros animais. Primeiro que a gente tem a presença do polegar opositor, mas a gente tem funções manuais que a maioria dos animais não tem, e que nos propiciou poder, por exemplo, desenvolver a escrita. A motricidade fina está muito ligada à presença do córtex pré-frontal, e a motricidade fina ela também é um produto do trabalho da visão, das mãos e dessa relação nossa da percepção ocular e manual com o objeto. Então, a gente tem uma relação que está ligada justamente com a capacidade do indivíduo de antever o que ele precisa fazer com as mãos para manusear aquele objeto. Por exemplo, não é tão fino assim, eu estou com o meu computador, que eu estou usando o Rosa Neto como base. Então, se eu for pegar ele, por exemplo, eu sei que eu tenho que fazer uma força e também tenho que fazer uma base de sustentação. Eu não posso ser muito bruta, porque senão eu vou quebrar. Então, todas essas realidades, elas acontecem porque a gente consegue fazer tanto a relação da motricidade fina, especificamente, que está mais ligada aos dedos, quanto também a preparação dos músculos do braço para antever essa resistência que vai ser recebida pelas mãos. A motricidade fina também, ela está ligada à coordenação também. Então, quando eu pego o notebook, eu tenho que coordenar os meus movimentos para tirar ele daqui e passar para este lado. E quando isso eu faço, eu estou fazendo também uma relação tanto muscular, quanto proprioceptiva, quanto sensorial, tanto dos músculos, quanto das articulações e até da pele também, para saber se, por exemplo, o objeto que eu estou pegando, ele é nocivo à minha pessoa. Se esse notebook ele está muito quente, ele pode me queimar, ou ele está muito gelado, né? Se a gente tem esse problema, por exemplo, quando a gente tem hanseníase, né? As pessoas, elas perdem a sensibilidade cutânea e aí elas deixam de conseguir fazer várias funções justamente porque essa sensibilidade delas está prejudicada e elas não conseguem antever esses problemas de percurso no desenvolvimento do movimento. E como eu disse no começo do vídeo, eu estava usando o Rosa Neto como base para fazer esse vídeo. E o Rosa Neto ele tem uma escala de desenvolvimento motor. E eu vou falar sobre os testes que o Rosa Neto tem nessa escala em relação ao desenvolvimento motor. Bom, ele começa com 2 anos. E com 2 anos, a criança tem que ser capaz de fazer uma torre com 4 ou mais blocos quando é solicitado, né? A gente coloca uma do ladinho da outra, e uma aqui, e ela vai e copia. Com 3 anos, ela já tem que ser capaz de fazer uma ponte, que a gente coloca um quadradinho, um outro quadradinho e um quadradinho em cima, e aí ela faz essa ponte. Com 4 anos, ela já tem que ser capaz de passar um fio por uma agulha. Todos esses testes, gente, eles têm um tempo específico, mas eu não vou falar sobre isso especificamente, porque isso tem no manual do Rosa Neto. E esse vídeo ele não é formativo para aplicar o teste. Eu só tô falando sobre o desenvolvimento da motricidade fina, tá bom? Bom, com 5 anos, a criança já tem que ser capaz de fazer um nó.
né? E isso bate muito com a idade que a criança começa a amarrar o próprio cadastro do tênis para ir para a escola, né? Antes disso, antes dos 5 anos, a criança ela não tem capacidade de desenvolvimento para ela fazer isso, né? Então, esse teste ele é bacana que vocês entendam que o Rosa Neto ele utiliza até movimentos que as crianças realmente utilizam, tá? Com 6 anos, a criança tem que fazer o labirinto. Ele tem um labirinto já pré-selecionado. A criança tem que ser capaz de passar por esse labirinto sem ter grandes erros. E eu tive uma paciente que ela não gostava de fazer labirinto e ela tinha um problema justamente na parte da escrita. Ela não aceitava, ela não gostava, porque ela sabia que ela tinha problema com motricidade fina e sempre foi um problema. Então, assim, se você tem uma criança que não gosta de pegar lápis e ela justamente tem problema com isso, é muito difícil. Eu entendo você, é bem complicado e provavelmente você precise pensar em uma terapia multidisciplinar, que ela seja atendida por uma terapeuta ocupacional que vai saber lidar melhor com isso, né? A gente precisa trabalhar com certas coisas na fisioterapia, mas essas funções, elas são melhores solucionadas por terapeutas ocupacionais e eu tive essa experiência e a terapeuta ocupacional me ajudou bastante, viu, gente? Com 7 anos, as crianças já são capazes de fazer bolinhas de papel com uma mão só. Então, ela pega um papelzinho cortado num tamanho pré-selecionado e ela faz o papelzinho com uma mão só. Com 8 anos, a criança tem que ser capaz de contar os dedos. 1, 2, 3, 4, 5 e voltar. E com 9, ela tem que ser capaz de arremessar uma bola num alvo pré-selecionado que vem no kit do ENEM. Você pode comprar o kit ou você pode fazer o kit. Eu fiz o meu kit porque eu não tinha dinheiro para fazer. Mas é simples, viu, gente? Não é uma coisa muito difícil de ser feita. Você faz com EVA e ele funciona do mesmo jeito que o kit tradicional. Que eu nunca usei, eu só vi. Porque eu sou dessas pessoas que são pobres, né? Com 10 anos, a criança ela tem que ser capaz de fazer um círculo com o polegar. Então, é a brincadeira da aranha. Ela tem que fazer a brincadeira da aranha e ela tem que fazer isso. Com 11 anos, a criança tem que ser capaz de agarrar uma bola que é lançada a 3 metros de distância. Eu espero que você não seja uma fisioterapeuta com péssima pontaria, porque a criança vai se divertir muito, talvez você fique com vergonha. Eu nunca fiz isso. Bom, o teste, ele é dos 10 aos 11 anos, né? O que acontece? Em outro vídeo eu vou falar sobre a parte de idade, de como calcular todas essas coisas. Quando a gente fala sobre a EDM, ela é um norte do que a gente tem que fazer. Então, se a gente tem uma criança de 6 anos que no teste, ela parou nos testes de 3 anos, então a gente tem que pensar em atividades físicas, né, atividades, brincadeiras que levem ela a fazer as atividades que ela não consegue fazer. Atividades em casa, orientar os pais, principalmente isso. Trazer os pais para dentro da terapia, né? Quando a gente fala de uma criança que não consegue fazer nó, às vezes o problema não é que ela não tem capacidade de fazer nó, é que ela não tem vivência. Eu conheço amigos meus, eu conheço pessoas com 30 anos de idade que não sabem dar nó. Toda vez que vai fazer um nó, você tem que parar do lado da pessoa e colocar o dedinho e faz como que é que faz, porque ela não consegue fazer. Por quê? Porque ela não faz
ela não faz normalmente, ela não fecha um saco de lixo na casa dela, ela não tem esse hábito. E o desenvolvimento motor ele só acontece porque atividades motoras são feitas repetidamente. E isso tem que ser dito várias vezes para a família. A família tem que entender isso. Se a família não entender, não vai ser você, fisioterapeuta, que vai conseguir fazer que uma criança que tem um atraso motor de 3 anos, ele tire esse todo atraso motor. E esse atraso motor vai se refletir na escola, vai se refletir na vida dela. Então, a gente tem que conseguir trazer a importância do pai. Entender que pode demorar mais, mas ele tem que deixar a criança amarrar o sapato. Isso é muito difícil, de verdade. Mas pode ficar tranquilo. Todo mundo passa por isso. Todo fisioterapeuta já passou, você não vai ser o primeiro. E também não vai ser o último paciente que vai fazer isso, tá? Eu espero que eu tenha ajudado você, que você tenha entendido motricidade fina. Eu te espero até o próximo vídeo. Tchau!